Bora falar também sobre o Flamengo e a situação de Arturo Vidal e Pedro. Demorou, mas o mercado brasileiro enfim acordou e tem muita novidade. No vídeo de hoje do canal do Nicola, falou de mais de 20 clubes. Entre as novidades, Matheus Pereira, que quase foi parar no Cruzeiro, oferecido para Flamengo e Palmeiras. Yerry Mina, jogador do Palmeiras, especulado como reforço no Flamengo. As últimas no mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Já em relação a Arturo Vidal, a notícia da segunda-feira dá conta de que o Vidal já fechou com o Atlético Paranaense salário, tempo de contrato e luvas. Falta para que ele seja anunciado de forma oficial apenas um acordo entre os clubes, o Atlético Paranaense e o Flamengo. A gente imagina que o Flamengo não crie tanta resistência, até porque o atleta ganha R$1,5 milhão por mês e está completamente fora dos planos de Jorge Sampaoli. Só queria chamar atenção para um ponto. O André Curi, o empresário responsável por levar o Vitor Roque ao Barcelona na maior venda da história do futebol brasileiro para um clube de futebol, o André Curi é o mesmo que representa o Arturo Vidal. Então, se ele foi super importante para o Atlético Paranaense na negociação de transferência do Vitor Roque, dessa vez pesou a favor do Atlético essa boa relação que existe, especialmente do Alexandre Matos com o André Curi. Bora mudar de assunto e falar agora a respeito de Matheus Pereira, meio atacante de 27 anos de idade, que já foi alvo do Corinthians, mais recentemente esteve perto do Cruzeiro e nas últimas horas noticiou-se que ele foi oferecido para Flamengo e Palmeiras. Então, vamos aos fatos. Se tem jogador sendo oferecido, é porque ele não está tão perto assim quanto os dirigentes do Cruzeiro imaginavam. Cheguei a contar para vocês que consultei uma pessoa muito próxima ao Ronaldo Fenômeno e essa pessoa dava a negociação com o Matheus Pereira bem avançada. No mesmo dia em que surgem essas notícias das sugestões para Palmeiras e Flamengo, também surge uma preocupação dos dirigentes do Cruzeiro, uma reviravolta nas tratativas. A alegação é de que não houve acordo financeiro ainda entre as partes. Responsável por contar que o Flamengo recebeu a sugestão do Matheus Pereira foi o pessoal do Goal. Já o pessoal do Central da Bola afirma que o mesmo ocorreu com o Palmeiras. Matheus Pereira seria excelente reforço tanto para o Verdão quanto para o Rubro Negro. Será que ele é o plano C do Flamengo? Só para ilustrar para vocês, o Bruno Spindel e o Marcos Braz admitiram que o De La Cruz era o plano A, que o Claudinho é o plano B e que já existe um terceiro nome na pauta do Flamengo. O nome não vai ser revelado. Diante desse cenário, com as negociações complexas do De La Cruz e do Claudinho, hoje tem muita gente já apostando que o plano C é aquele que vai vingar no rubro-negro. Sobre o Palmeiras, não consegui checar com ninguém do Verdão. Estou gravando esse vídeo às 2h09 da manhã. Ao longo da terça-feira prometo buscar com a confirmação com alguma fonte no Palmeiras para contar para vocês, tá? Antes de encerrar, só uma informação do Flamengo e outra do Palmeiras. Do Flamengo, o Alan foi apresentado, novo reforço, contratado do Atlético Mineiro, ele estava super animado, dizendo o seguinte, abre aspas, como eu sempre falei, é o maior clube do Brasil, não tem como não querer jogar aqui, também almejo ser convocado e aqui eu estou mais perto. Bora mudar de assunto e falar sobre Yerry Mina no Flamengo. Vocês lembram dele, né? Zagueiro colombiano, com passagem pelo Palmeiras, pelo Barcelona, tinha contrato com o Everton da Inglaterra até 30 de junho, ou seja, está desempregado, livre no mercado, passa férias lá em Orlando, nos Estados Unidos com a família. O jornalista Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo, contou que o Mina entrou no radar do Flamengo. O rubro-negro busca um zagueiro no mercado. O nome preferido do Jorge Sampaoli, todos sabem, é o Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica. O Benfica gostaria de negociar o Veríssimo apenas em definitivo e a ideia do Flamengo era fechar com o Veríssimo por empréstimo com opção de compra. Como não houve acordo ainda com o Veríssimo, o nome do Mina teria entrado na pauta rubro-negra, ainda não conseguia a confirmação dos dirigentes do Fla. O grande problema em relação ao Mina, todas as vezes que ele foi consultado por clubes brasileiros, sempre foi o aspecto financeiro. O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, em outros momentos, buscaram informações e se impressionaram de forma negativa com o fato de o Mina, na época do Everton, ganhar R$2.750.000 por mês de salário. É óbvio que agora desempregado, ele não vai ter a mínima condição de pedir isso, especialmente por um clube brasileiro.
O Flamengo tem vários jogadores, são mais de 10 com salários acima de R$1 milhão por mês. Mas não dá para pensar que o Mina possa ganhar muito mais do que R$1 milhão por mês, especialmente pelo fato de ser um defensor, um zagueiro. O Mina, que na passagem pelo Palmeiras fez 49 partidas entre 2016 e 2017, 9 gols, tinha muito recurso, muita vocação para balançar as redes, foi campeão brasileiro em 2016. Só para completar, a Arrascaeta deu uma entrevista ontem, participou de um evento, admitiu que existem sondagens do futebol saudita por ele, mas que não pensa em trocar o Fla por esse país lá no Oriente Médio. Beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo com duas informações. Pedro e Vidal podem estar deixando o clube. Em relação ao Vidal, jogador fora dos planos do Sampaoli, salário de R$1,5 milhão por mês. Recentemente, nos últimos dias, o empresário do Vidal deu uma declaração, uma entrevista afirmando que quer tirar o jogador, que a ideia é respirar novos ares ainda nessa janela de transferências. Se pintar proposta, o Flamengo libera na hora, sem qualquer custo. Importante lembrar que o Vidal ganha na casa de R$1,5 milhão por mês. E tem um dos piores custos-benefícios do futebol brasileiro, jogador que prometia muito e entregou bem pouco. Em relação ao Pedro, nos últimos dias o Al Hilal partiu por uma pré-temporada e o técnico Jorge Jesus abriu mão do Marega, o centroavante do time, ele nem sequer participa dessa pré-temporada na Austrália. É mais um indício de que o JJ quer um centroavante a todo custo. E está tão confiante que ele abriu mão do centroavante atual para fazer toda a pré-temporada. O nome dos sonhos do JJ é Pedro. Primeira proposta já foi feita, astronômica. O Pedro ganharia 6 vezes mais, mesmo assim o atacante disse não, preferiu continuar no Flamengo. Nos próximos dias, ainda nessa semana, deve pintar uma outra proposta astronômica para tentar levar o Pedro e transformá-lo num dos jogadores mais bem pagos entre todos os brasileiros em atividade. Resta saber se o Pedro vai levar essa história adiante ou não. Só para completar, Cebolinha no Fortaleza. Essa especulação começou a correr nas redes sociais. Estive ontem no Castelão assistindo a Fortaleza e Atlético Paranaense. Fui com os meus filhos, convidado pelo pessoal. Não ouvi absolutamente nada nesse sentido e não faz o menor sentido, até porque o Cebolinha ganha um salário completamente fora da realidade do Leão do PC. Atlético contrata o volante Arthur Vidal após a saída do Flamengo. Fala comigo, jogador. Quero te convidar a se inscrever no canal, se não for inscrito, e já deixar seu like para fortalecer no vídeo. Conte com a sua força. Tamo junto, vamos de notícia. O jogador chileno fica no Furacão até o final de 2023. Vidal é esperado no CT do Caju para assinar o contrato. Arthur Vidal tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023, mas esteve no CT do Ninho do Urubu durante a manhã com seu empresário para acertar a rescisão antecipada. Ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Com o caminho livre, o Furacão foi rápido e fechou com o chileno no período da tarde. Auxiliado pelo agente André Cury, o atleta é esperado no CT do Caju durante essa semana para realizar exames médicos e assinar o contrato. Com a camisa do Flamengo, Vidal fez 51 partidas com 2 gols marcados e 2 títulos conquistados, Copa do Brasil e Libertadores. Ele foi contratado em julho de 2022. O volante não entra em campo desde 8 de junho, quando foi acionado na reta final do jogo contra o Racing, pela Libertadores. Neste ano, ele fez 25 jogos, 12 deles como titular. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, usa o espaço para comentário e logo mais tem mais vídeo. A gente veja até lá. Tchau, tchau.